Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Era de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, eu quero pedir desculpa caso o áudio saia um pouco baixo nesse vídeo, é porque eu tô gravando já num horário um pouquinho avançado do dia, né? Um horário que todo mundo tá em casa, e aí eu tenho que ser um pouco mais cautelosa, né, quanto ao barulho também. E mesmo assim, mesmo eu sendo cautelosa, também peço desculpa por barulhos externos, né? Lá embaixo, meus sobrinhos estão todos acordados, então vai ter barulho de criança talvez no fundo desse vídeo. Vai ter eu às vezes reclamando aqui também com a minha gata, que do nada ela decidiu brincar de me morder, né? Eu tô com medo dela balançar as coisas aqui e derrubar a câmera. Como sempre, desculpa também por essa sombra aqui atrás de mim. Mais uma vez, eu tentei colocar a lanterna aqui de um jeito que não ficasse essa sombra, mas pelo jeito não tem dado muito certo. Mas vamos logo ao assunto do vídeo. Enquanto isso, bota a vinheta. Então, gente, eu tô decidindo gravar esse vídeo aqui bem assim, sem programar, porque foi um vídeo bem do nada, como bem aqueles vídeos de momentos que acaba de acontecer com a gente, de coisas que tá acontecendo na nossa vida, e aí a gente quer contar, a gente quer falar, né? Não sei se esse vídeo aqui será colocado no YouTube, não é mesmo? Mas eu precisava falar, eu precisava contar isso, então eu não queria guardar pra mim, pra eu não esquecer, porque não sei porquê, mas eu tô intrigada com isso, gente. Como vocês viram aí no título, eu tive um sonho, e não foi um sonho, foi um sonho bem estranho. E assim, eu não sou interpretadora de sonhos, não sou nada disso, entendeu? Mas eu tenho algumas teorias, né, do que foi esse sonho, tal, tudo mais. Tem algumas coisinhas também que eu sei que eu provavelmente sonhei com determinada coisa, porque é uma coisa que eu tinha visto uns vídeos antes, mas enfim, eu vou falar. Eu tive um sonho muito estranho, gente, essa noite. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, e aí de segunda pra terça, né, eu tive esse sonho, foi muito estranho. E assim, é um sonho tão estranho, porque a maioria das vezes que eu sonho, eu não lembro depois, sabe? Quando eu lembro, são sonhos assim, que ficam me perturbando, que fica deixando a minha mente como desesperada. E nesse sonho tinha algumas pessoas em que eu via o rosto e eu conseguia dizer quem era, conseguia dizer que aquela pessoa ali é fulano de tal. E tinham pessoas que eu conseguia ver o rosto, mas assim, eu não lembrava mesmo de quem era. E muitas das vezes tem gente que diz que isso acontece quando você já viu essa pessoa, mas você pode não ter a lembrança, não pode saber o nome, pode, enfim, às vezes pode até saber o nome, mas você simplesmente, na hora do sonho, você não tem certeza se era essa pessoa. E dizem que quando você não vê o rosto é porque você nunca viu essa pessoa, então eu não sei se é isso, né? Se você concorda ou se você tem mais conhecimento relacionado a essa parte dos sonhos, coloca aqui também nos comentários. Mas enfim, o sonho começou de uma maneira bem estranha, porque assim, aparentemente era dentro da minha casa, mas a minha casa estava completamente diferente. Como é que eu posso dizer? O design da minha casa, o formato da minha casa estava completamente diferente. Que em casa não é uma casa muito larga, sabe? Mas também não é aquela casa bem estreitinha. Tem casa que a gente percebe que é bem estreitinha, mas aqui em casa é meio que imparcial, sabe? É proporcional, vamos dizer assim. E aí, nesse sonho, a casa era bem estreita mesmo a casa, e tinha uma área específica da casa, que eu me lembro muito no sonho, que era o banheiro. Que o banheiro era tão estreito, sabe? Que ele não era aquele banheiro assim que às vezes você tem o vaso, aí em frente do vaso você tem a pia e tudo mais. Não, era tão estreitinho que era como se fosse uma escadinha. Aqui é o vaso, aí do lado do vaso tem a pia, e depois do lado tem o box. Era muito estreitinho assim, o banheiro. Então, só aquilo ali já me. No sonho eu já pensei assim, só que ela não é igual à minha casa. Aí tudo bem. Eu lembro que duas pessoas, assim, que eu lembro no meu sonho de eu ter visto, que eu conheço, é o meu namorado, a minha mãe, eu lembro de ter visto o rosto dela, e um dos meus sobrinhos, que eu acho que é o meu sobrinho Samuel, não lembro. Mas assim, eu lembro, eu tenho a sensação, né, de porque por eu ter sonhado que eu estava na minha casa e que meus sobrinhos estavam em casa, eu tenho a sensação que todo mundo aqui de casa estava presente no sonho, mas eu não consigo lembrar deles no sonho, entendeu? Eu consigo lembrar, assim, claramente eu consigo lembrar de duas pessoas, que é minha mãe, meu namorado, e três pessoas, no caso, que também é meu sobrinho Samuel. E aí, tá. Gente, meu Deus do céu. Tá tudo bem. Aí, nisso, eu lembro de ter sonhado com essa questão do como era o banheiro aqui de casa. E era como se eu e meu namorado, a gente tivesse
indo por uma parte que era antes do banheiro, que também era um outro cômodo, que era como se fosse uma sala. Mas não era uma sala com sofá, televisão, essas coisas, não. Era só um cômodo que tinha uma janela grande, que esse cômodo, no caso, era onde é o quarto da minha cunhada, só que não era o quarto da minha cunhada no sonho. E a nossa janela aqui em casa, ela tem grade, né? E nessa parte do sonho, essa janela não tinha grade, era completamente aberta. E só que ali também já foi outra coisa que eu fiquei, gente, que estranho, não é mesmo? E aí, eu tava olhando, acho que a janela com meu namorado, e passou no céu assim, passava no céu, tipo aquele negócio de meteoro, essas coisas quando a gente vê estrela cadente, essas coisas assim. É tipo estilo de filme, que o negócio que passa assim, como se estivesse, né, indo pra lá e pra cá. E aí eu tinha visto e aí eu falei pra ele, assim, olha lá, você viu aquilo ali que eu vi? E aí ele falava assim, que ele não tinha visto de primeira. Aí depois passou outro e ele viu. E nisso começou pra lá e pra cá, um pisca pra lá, não sei o que. Isso tem muito em cena de filme, quando tem tiroteio, essas coisas assim. Aí aparece o reflexo assim das balas pelo ar, não sei o que, aquelas luzes assim. E aí a gente tinha se dado conta que era um tiroteio. E por que eu falei no início do vídeo, ou não sei quando eu falei, que eu, por mais que eu não lembro de ter visto o rosto assim do pessoal aqui de casa no sonho, eu tenho a sensação de que todo mundo tava, né, na hora, né, no sonho. Todo mundo tava junto. Porque nessa hora eu lembro que ele gritava, a gente gritava, gente, todo mundo pro chão, pro chão, pro chão. Porque assim, pela quantidade de luz, assim, de tiro que a gente tava vendo, porque não dava pra ouvir, a gente só via. Então a gente pensava assim, cara, vamos se abaixar, porque, né, vai que você chega aqui. E aí todo mundo falava, se abaixa, e eu lembro de ter essa lembrança de que eu via todo mundo abaixado, mas os rostos que eu lembro são esses rostos, só esses rostos que eu tinha falado. E tudo bem. A início eu também lembro do meu sobrinho no colo de alguém, que provavelmente era da minha irmã. E aí ela baixava com ele, não sei o que tal. E aí eu lembro que em casa, no sonho, também era muito fácil ter acesso ao terraço. Sendo que verdadeiramente não é fácil ter acesso ao terraço aqui em casa. Não tem nem escada ainda para ter acesso ao terraço aqui em casa. Mas nesse sonho era como se era só subir uma escadinha que já tava no terraço. E era muito fácil. E nisso meu namorado falava, eu vou ver o que que é. E a gente ficava desesperada, né? Porque, tipo, não sai. Mas mesmo assim ele ia, subia no terraço e era muito rápido, não era coisa assim. Sabe quando o sonho é tudo rápido, acontece tudo rápido. Aí ele voltava, aí ele falava assim: são os africanos. É... Eu tô rindo, gente, porque essa parte que eu acho que eu sonhei com isso por conta de que eu vi uma coisa antes sobre isso também. Uma notícia sobre. Uma suposta notícia, né? Porque não confio em tudo que eu vejo, relacionada a africanos. Então eu acho que é por isso que no meu sonho foi africanos que eu sonhei. Aí ele falava, que eram africanos que estavam meio que querendo. Estavam brigando com o pessoal da minha cidade aqui, de Nova Iguaçu, porque não tinha água, porque tinha acabado a água. Eu não tava entendendo nada, gente. Mas assim, era o estilo do sonho, a vibe do sonho nessa hora, era estilo aqueles filmes de alienígena que a gente vê, o céu tudo escuro, só umas luzes assim e tal, e a gente não sabe o que tá acontecendo. E aí tudo bem. Aí a gente continuava vendo. Aí eu só lembro que do nada que apareceu uma parte em que eu ia em um determinado quadro, eu passava por um corredor, e isso faz muito sentido porque aqui em casa tem um corredor, pelo menos isso deu certo. Eu passava por um corredor e eu ia num quarto onde todas as pessoas, tinham várias pessoas lá, e a única pessoa que eu reconheço, que eu lembro, é a minha mãe. E aí eu falava pra ela assim, gente, eu não lembro exatamente qual foi a frase que eu usei, mas eu vou explicar o contexto porque eu lembro. E eu falava pra ela assim, eu falava, mãe, será que a gente ficou pra grande tribulação? E aí ela falava, não se preocupa com isso não é nada. E tipo assim, eu lembro dessas palavras, mas o que eu lembro depois, o contexto que eu lembro que eu tava questionando a ela é que então, assim, eu não tenho muito conhecimento, né, sobre a Bíblia, tudo mais, essas coisas assim, mas se eu tiver errado em uma coisa, ou se eu errar o nome também de determinada coisa, você me corrige aqui nos comentários, tá? Que eu também vou gostar muito de saber. Que, tipo assim, na Bíblia, né, muitas pessoas dizem, pregam também, isso também acho que tenha na Bíblia, quando fala sobre o fim dos tempos,
que diz, né, que Jesus ele vai vir para recolher a sua igreja, Deus, Jesus vai vir para recolher a sua igreja, e nisso vai ter a grande tribulação, que são as pessoas que vão ficar. E era isso que eu tava dizendo para ela, tipo assim, será que Jesus já tinha voltado, já tinha levado, e a gente tava nessa grande tribulação? Porque assim, para mim era uma situação tão estranha, tipo, africanos aqui no lugar onde eu moro, era como se fosse uma comunidade, sabe? Como se fosse um lugar tomado só por essas pessoas, africanos, e tivesse querendo tomar o outro lado porque não tinha água, ou porque não. Gente, eu não sei, essa situação eu não sei o que significou. Mas era uma coisa disso. Aí eu questionava isso a ela, e ela falava que não sei o que, não sei o que. Aí tudo bem. Aí eu só sei que eu lembro que não tinha mais essa parte do sonho. Ou se teve mais alguma coisa, foi tirado da minha cabeça, eu não lembro. E eu só lembro que pulava para uma parte onde estava tudo dominado já por essas pessoas, né, pelos africanos, e estava tudo dominado, e tipo assim, era como aqui. Eu fiz essa analogia depois que eu fui pensar no sonho, que aqui onde eu moro tem Nova Iguaçu, que é o município onde eu moro, e aí eu não moro em Nova Iguaçu exatamente. E no lugar onde eu moro tem uma passarela. Então a gente às vezes fala, vou lá do outro lado, que é porque a gente vai atravessar a passarela. Entendeu? Aí, tipo assim, eu costumo dizer assim, eu moro do outro lado da passarela, que é o lado de cá e tem o lado de lá, enfim. Eu fiz essa analogia de que, tipo, no sonho era como se, a partir do momento que a gente estivesse atravessando a passarela, a gente estava indo pra onde para um mundo diferente, porque assim, quando era como se fosse uma conquista de território, o que eu tinha falado antes sobre os africanos estavam lutando com as pessoas aqui da cidade, era como se fosse um jogo de GTA, e que aí tem aquela parte que a gente precisa começar a dominar os nossos territórios, né, a dominar o território inimigo, e aí a gente fazia do nosso jeito, era a nossa gangue que dominava o pedaço. E era tipo isso, como se eles tivessem dominado o lado de lá. E assim, dominado o lado de cá também, só que o lado de lá era o lado mais que tinha mais contato, mais direto e tudo mais. O lado de cá tinha esse contato, mas também não era muito. As pessoas ficavam com muito medo. E uma coisa que eu também lembro no sonho era que era como se a gente não pudesse mais ter acesso à internet. Era como se fosse, tipo assim, um domínio, assim, bem pesado mesmo. E, tipo assim, se a gente quisesse comprar alguma coisa, tinha que ser com eles lá, com a comunidade lá. Se eles descobrissem que a gente tava comprando coisas por fora, tipo que burlando, né? E nós iríamos ser punidos por isso. E, tipo, sério, era uma coisa muito estranha. E depois, o que eu acho mais, o que eu achei mais estranho, assim, nesse sonho, foi que, assim, não era como se tivesse passado muito tempo, sabe? Tudo isso, tipo, de eu ter visto o tiroteio e depois do nada ver tudo assim. Mas era estranho, eu tinha a sensação que não tinha sido uma coisa que tinha demorado pra acontecer, porque depois desse sonho era como se minha mãe desaparecesse, sabe? Eu não via mais ela no sonho. E eu não tinha a sensação de, tipo, ela morreu, aconteceu alguma coisa, tipo, passou muito tempo durante o sonho, e aí aconteceu alguma coisa com ela, e por isso que naquele presente ali eu não tava mais vendo ela. Não, eu não tinha essa sensação no sonho, sabe? Eu só tinha a sensação que ela tinha sumido, desaparecido. E, e aí eu lembro que nessa parte do sonho eu tinha também, acho que eu lembro de ter visto a minha outra sobrinha, a Sofia, e o meu namorado também eu ainda tinha visto ele. E cara, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que a gente precisava ir nesse outro lado e que tipo não era tão assustador assim. Quando a gente andava pela rua, tal, não era tão assustador, mas a gente eu sentia que tinha aquela coisa de aquela dominância, sabe? Aquele medo das pessoas também de fazer alguma coisa errada e aí ser punida por alguma coisa. Sei lá, era uma coisa bem desesperadora, sabe? E a última coisa que eu lembro do sonho era que eu entrava numa loja, que eu ia nesse outro lado, ia do outro lado, onde tinha mais coisas deles. E aí e aí eu entrava numa loja como se eu estivesse perguntando se fazia convite de festa. E eu não entendia nada. E acho que acabou o sonho, eu não lembro de mais nada, porque nessa hora o meu namorado chegou aqui em casa, aí ele bateu na porta, aí eu me perdi. Gente, eu acordei angustiada. Porque assim, eu não sonho muito. E quando eu sonho, é sempre uma coisa que pode não ser ruim, ou sei lá, mas assim, me deixa meio intrigada, entendeu? E assim, foi muito louco esse sonho. Eu não entendi nada, mas pelo fato de ter tido essa parte do sonho, onde eu questionava minha mãe de tipo, ai meu Deus, será que a gente tá passando por essa situação, tal, tal, tal. E aí eu fiquei. E isso me deixou assim, bem assim, ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
Entendeu? E assim, gente, porque assim, eu já frequentei a igreja e tal, eu acredito muito nessas coisas de relacionada à vinda de Jesus e tudo mais. E assim, a gente sabe que a gente tem um cagacinho de ficar pros perrengues que vão acontecer, não é mesmo? E eu senti muito essa vibe no sonho, sabe? De ser uma coisa bem apocalíptica. Não sei se é assim que se fala. E sobre a questão dos africanos, gente, eu falei que provavelmente foi uma coisa que já estava programada na minha cabeça, por isso que eu sonhei assim, eu sonhei especificamente com africanos, tipo assim, ele falou que era africano, porque assim, antes, no dia, na segunda-feira, durante o dia, assim, eu faço parte de alguns grupos de notícias, tal, de notícias, né, algumas coisas a gente sabe que o povo vai lá, coloca uma legenda nada a ver, mas enfim, eu tinha visto um vídeo onde a legenda dizia que na África estava tendo muita perseguição contra cristãos, né, em alguns lugares. E, enfim, também se era perseguição contra uma pessoa cristã ou não, eu não sei. Mas, assim, no vídeo era uma mulher nua correndo e aí os caras estavam atirando nela. Então, assim, eu acho que essa coisa, a questão dos africanos, ficou na minha cabeça depois de eu ter assistido esse vídeo. Não era nada determinado que vão ser os africanos que vão vir aqui dominar tudo, não é nada disso, foi uma coisa que eu acho que já estava no meu subconsciente, e aí no sonho o que mais estava, né, próximo dessa questão do medo, que às vezes a gente assiste essas coisas, a gente sente dor, né, a gente fica triste, mas eu acho que era por causa disso. Agora, sobre as outras coisas, eu não sei, não entendo nada de sonhos, eu sei que foi uma coisa bem confusa, porque eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Sério, eu fiquei muito confusa. E eu queria gravar mesmo, porque eu queria deixar registrado aqui, porque não é todo dia que eu tenho sonhos assim tão específicos, apesar de não ter tantos detalhes, apesar também de eu não me lembrar de determinadas coisas, foi um sonho específico, sabe? Foi um sonho que teve cenas assim consecutivas e então, tipo assim, é bem raro isso acontecer comigo, então quando acontece eu gosto sempre de deixar registrado para eu lembrar. E sobre a questão do sonho, outra coisa que eu tava falando, né? O que me pegou, o que me deixou meio intrigada foi justamente essa questão de tipo, eu perguntar à minha mãe isso, não sei o que, aí depois do nada, durante a outra parte do sonho, eu ter a sensação que ela simplesmente sumiu e, sabe, eu ter ficado, entendeu? Então eu fiquei meio assim, Jesus, pelo amor de Deus, hein? Correr pra casa do pai. A gente brinca, né? Mas a gente sabe quando é a hora, né? Quando a gente percebe certas coisas. Mas enfim, gente, eu não tô aqui pra ficar decifrando sonhos, até porque eu não tenho esse dom de ficar decifrando sonhos, de entender significados. Mas de uma certa forma esse sonho tocou muito dentro de mim de uma maneira. E eu acho que Deus sabe qual foi a maneira que esse sonho tocou. E é isso. Eu queria muito deixar registrado esse vídeo. E se você entendeu alguma coisa, se você acha que foi um surto mesmo, pode deixar aqui nos comentários a sua opinião. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Já deu um vídeo bem grande aqui, porque já tá dando quase 20 minutos. Mas é isso. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.